Glória a Deus. Saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama. E neste dia que aprove o Senhor nos conceder, nos alegramos nele, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Estamos aqui da parte do Senhor para trazer ao teu coração a palavra do Senhor. E maravilhosa, poderosa, a palavra que liberta, a palavra que transforma vidas e traz esperança ao teu coração. Jesus é a palavra de Deus, e é este Jesus que anunciamos ainda no tempo de hoje, pois a palavra nos traz a memória. Há muitas lutas, muitas pelejas, mas o Senhor é o Deus forte que está conosco, o Deus que não nos desampara, pois só Ele é Deus. E do Senhor vem a vitória, do Senhor vem o socorro. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Muitas são as lutas, muitas são as pelejas, as dificuldades. A palavra diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias de angústia. E temos visto isso todos os dias. Multidões aflitas, angustiadas, pessoas perplexas, enfermidades, diversos tipos de males sucedendo. E o coração do homem duro, coração do homem amando a iniquidade, amando o pecado, se dirigindo pelos seus próprios interesses. Mas há um Deus que te ama, um Deus que te fortalece, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Vá lá. O Senhor é o Deus que sara. Multidões estão enfermas, doentes, sem esperança. Mas creia no Deus que te fez, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que é poderoso para te socorrer. Não há outro Deus além do Senhor. Creia nele e tenha essa certeza no seu coração que Jesus é o nosso socorro bem presente em dias de angústia, em dias de lutas. Devemos olhar para o Senhor e crer que Ele é Deus, o Deus poderoso. A palavra fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Se queres, bem podes limpar-me. Aquele homem se achega de Jesus. Aquele homem busca Jesus. Qual era o problema dele? Ele era leproso, era doente, sentenciado à morte, ia morrer longe da sua casa, da sua família, longe da sua parentela. Era o final da sua vida. E quantos nos dias de hoje estão a morrer longe de seus filhos, de seus pais, foram pelo caminho do mal, o caminho do pecado, vivem no mundo uma vida de miséria e sofrimento, foram vencidos pelo pecado, derrotados, escravizados, e o diabo lhes colocou no coração
que não tem valor nenhum. A tua alma, Jesus pagou um alto preço por ela. Jesus foi pendurado ali naquela cruz. Seu sangue foi derramado. E a palavra de Deus diz que foi com esse precioso sangue que Ele nos comprou. Foi este precioso sangue que o Deus Todo-Poderoso derramou por todos nós. O propósito de Deus é de mudar a tua história, transformar a tua vida, restabelecer a tua família. Deus não te fez para viver na miséria. Deus não te fez para viver escravo do pecado. Deus não te fez para viver uma vida de ignorância, sem conhecimento de Deus, sem esperança, longe da salvação. O desejo do Senhor é de reverter este quadro, mas necessário é que você busque a face do Deus eterno. Necessário é que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele. Olhe para Cristo. Este leproso, a palavra não fala a idade deste homem. Ele viveu uma vida e agora está próximo à morte. Doente, afastado de Deus, da comunhão de Deus, da comunhão com sua família. Mas o que é precioso, meu amado, aquele leproso conhecia Jesus. Aquele leproso sabia que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, podia mudar a história dele. A palavra diz que o Senhor é Deus forte, que o Senhor é Deus poderoso. A palavra diz que Jesus, o Deus eterno, estava ali passando, e aquele leproso ousa. Ele se dirige a Jesus, porque ele sabia que Jesus já tinha limpado muitos outros leprosos. Ele cria. Ele sabia que de Jesus saía virtude e poder. E o que é maravilhoso, a palavra diz que a mão do Pai estava sobre o Filho, e Jesus realizava sinais, prodígios e maravilhas, cheio do Espírito de Deus. E o que é lindo, ele se prostra diante de Jesus, mesmo leproso, e ele fala: eu bem sei que o Senhor pode me curar. Eu bem sei que o Senhor tem poder para limpar-me. Prostra-te diante do Senhor, buscai a face de Cristo. Jesus é o Deus forte, o Deus que te ama, o Deus que reverte todo o mal, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus forte, o Deus que te ama, o Deus que detém todo o poder nos céus e na terra. Tudo está nas mãos de Cristo. E todo aquele que vai à presença do Senhor, que se rende diante do Senhor, recebe a vitória, recebe a bênção, porque o desejo do Senhor é de mudar a tua história. O desejo de Jesus é de transformar a tua vida. Prostra-te diante do Senhor, porque Ele pode e Ele quer mudar a tua história. O Senhor deseja reverter todo o mal, toda ação das trevas. Só Jesus tem poder para te ajudar. E este é o desejo
do Senhor neste dia trazer ao teu coração a esperança, o socorro. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. E neste dia, lembra-te do Senhor. Neste dia, dirija-te a buscar o Senhor, crendo e certo que Jesus, Ele vai te limpar, Ele vai te curar, Ele vai mudar a tua história, vai transformar teu coração, vai mudar a história da tua casa. Basta que você busque, que você se disponha a ir ao encontro de Jesus. A palavra fala daquela mulher cirofenícia. Ela tinha um terrível problema dentro de sua casa, que ninguém também podia fazer nada. A sua filha, ela estava miseravelmente endemoniada. Médico não poderia resolver, remédio não poderia resolver aquele problema. Mas ali, Jesus passava e ela corre na direção de Jesus, porque ela conhecia Jesus. Ela tinha ouvido falar do que Jesus era capaz de fazer. O Messias, o Cristo, o Deus vivo estava ali passando, e ela corre e começa a gritar, pedindo socorro, pedindo ajuda. Inicialmente, aparentemente, era como se Jesus estivesse passando e não dando ouvidos ao clamor dela. Mas o Senhor bem conhecia aquela mulher. O Senhor bem sabia do problema dela. Muitas das vezes, aquilo que te aflige não é uma enfermidade no teu corpo, não é algo seu, mas é algo que está atacando, afligindo o teu filho, teu marido, teu pai, alguém que você ama. E no caso daquela filha, ela vivia perturbada em casa, mas a mãe correu, foi ao encontro de Jesus, que poderia resolver e trazer o refrigério para ela e para a sua filha. Ela agora se prostra diante de Jesus, porque Jesus, falando aos discípulos, quando eles falaram: olha, essa mulher está perturbando, resolve o problema dela. Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela se prostra diante do Senhor, se ajoelha e pede socorro. E Jesus fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela suspira e fala assim: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela não desistiu. Jesus estava provando o coração dela, porque logo em seguida a esta palavra, Jesus olha para ela e fala: ó mulher, grande é a tua fé, vai para a tua casa e seja feito conforme você tem pedido. E o que é maravilhoso, ela chega em casa crendo. Ela chega em casa e sua filha está normal. Sua filha estava agora livre da ação daqueles demônios. E a palavra fala que Jairo também tinha um problema em sua casa. Um homem rico, um homem religioso, conhecedor da lei de Israel. Ele estava ali agora, prostrado diante do Senhor. E a palavra diz: a filha doente, a palavra diz que ele olha e fala: Senhor, vem até minha casa, ora pela minha filha para que ela não morra. Ele já tinha feito de tudo que estava ao seu alcance.
mas nada tinha resolvido. E a palavra de Deus diz que Jesus acompanha aquele homem, um líder religioso. E muitos nas sinagogas daquela época acusavam Jesus que ele expulsava demônios através do espírito de Beelzebul. Muitos não acreditavam em Jesus, zombavam dele. Mas aquele homem, ele clama a Jesus, e Jesus vai com ele na direção da sua casa. E para lhe fortalecer o coração, naquela mesma direção, porque onde Jesus estava, multidões se acotovelavam, tentavam tocar Jesus, porque de Jesus saía virtude. Em cidades, Jesus só passava e as pessoas tocavam, e todos aqueles que tocavam Jesus eram curados. E ali no meio da multidão tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria com aquela enfermidade. Tinha dinheiro, tinha, e gastou todo o seu dinheiro com os médicos, com os remédios. E a palavra diz: não houve efeito, não surtiu efeito. Mas ela também ouviu falar de Jesus. E ela sabia que muitos que tocavam em Cristo eram curados. E ela também vai na direção desta multidão. Ela não queria falar com Jesus, porque ela sabia que não teria condições, mas ela queria tão somente tocar. E a palavra de Deus diz que quando ela toca Jesus, aquele fluxo de sangue cessou. Ela sentiu em seu corpo que estava curada. Para a surpresa dela, Jesus para e fala alto: quem me tocou? Aquela palavra surpreendeu não só aquela mulher, mas os seus apóstolos, que disseram: mestre, todo mundo está se acotovelando, se empurrando, tocando. Como o Senhor fala quem me tocou? Mas Jesus estava ali para fortalecer o coração daquela mulher, não somente acerca da cura da sua enfermidade, mas da libertação e da salvação da sua alma. E ela ouve, e ela começa a tremer, porque ela sabia que era ela que Jesus queria conversar com ela. E ela se estremece, começa a tremer, e se aproxima de Jesus, e conta a sua história, e declara o que estava acontecendo com ela, e que a partir daquele momento que ela tocou Jesus, que ela tinha sido curada. Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curado desse flagelo, dessa enfermidade. Mais uma pessoa que foi tocada, que foi impactada por Jesus. E a palavra está cheia de relatos de pessoas que foram a Cristo, que buscaram a presença do Senhor e receberam a vitória, receberam a salvação, receberam transformação de vida. A palavra de Deus que quando fala que quando Jesus resolve o problema desta mulher, ele continuou na direção da casa de Jairo, mas de lá veio uma notícia terrível. Veio dos seus servos a notícia: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Ele foi a Jesus para que Jesus fosse à sua casa, colocasse as mãos para que a filha fosse curada, mas agora estava morta. E depois da morte, ninguém pode fazer nada. Mas eis ali o Deus Todo-Poderoso estava com aquele homem. Jesus também ouviu esta notícia
E Jesus olha para Jairo e fala: tão somente creia, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar caminhando, vamos à tua casa. Eu sou Deus que ressuscita mortos. Meus amados, a coisa mais preciosa, quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Deus, com o seu imenso amor, Ele começa a cuidar de ti, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para governar a tua vida. É aquele que vai trazer salvação, vai trazer paz ao teu coração, vai te libertar, vai te arrancar das cadeias do diabo, vai te encher do teu espírito, para que você trilhe as veredas do Senhor. E quando chega na casa de Jairo, todos estavam chorando, local de pranto. Morreu uma criança de 12 anos, as pessoas choravam. É interessante, meus amados, quem pode consolar aquele que está chorando morto? Quem poderia consolar o coração de Jairo pela sua filha morta? A esposa de Jairo pela sua filha morta? Mas estava ali Jesus, e disse para aqueles que choravam: não chorem, a criança não morreu, a menina não está morta, ela dorme. E a palavra de Deus diz que eles pararam de chorar e começaram a zombar de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. O que eles não sabiam é que o Deus da vida tinha chegado. E quando Jesus chega, a morte vai embora. Quando Jesus ordena, o poder de Deus é manifesto. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi até o quarto daquela criança e mandou que ela se levantasse. Talita cumi, menina, te digo, te levanta. A morte não poderia se opor à palavra do Deus da vida. E ela se levanta, se coloca de pé. Jesus estava ali trazendo alegria. Jesus estava ali trazendo a consolação àquela casa, àquela família. E para finalizar, certa vez, Jesus e uma multidão entravam em Naim. E de Naim saiu uma multidão, uma viúva, com seu único filho que estava ali, morto, iria ser sepultado. E Jesus, olhando para aquela mulher, sentindo a dor no coração dela, disse-lhe: não chores. Que maravilha você ter Jesus. Você está cheio do Espírito de Deus. Você tem este Deus que te fortalece, que te vivifica, o Deus de milagre. E Ele manda parar aqueles que conduziam o defunto para. E Ele toca e fala: jovem, levanta-te. Mas o morto ressuscita, porque Jesus tem poder para ressuscitar mortos. E a maior expressão de Deus para com o homem é perdoar os nossos pecados, escrever o teu nome no livro da vida e te levantar dentre os mortos. Há uma promessa que o Senhor voltará e Jesus está chegando. A trombeta de Deus está para tocar. O arcanjo de Deus tocará esta trombeta. E os mortos que partiram em Cristo Jesus, os sepulcros vão se abrir. E eles se levantarão dentre os mortos.
A morte Jesus venceu. E neste dia, aqueles que estão em Cristo vencerão a morte, porque o Pai deu ao Filho o poder para ressuscitar o seu povo, os seus lavados, os seus remidos. Creia neste Jesus. Ele é o Deus poderoso, o Deus que te ama. Não conheço os seus problemas. Tudo isso que eu relatei eram pessoas que tinham problemas e passavam por problemas sérios. Mas todos esses problemas Jesus resolveu. E Jesus é o mesmo. A carta aos Hebreus declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus está vivo, detém todo o poder. O Pai entregou em suas mãos todo o poder e Ele pode te socorrer. Então somente busque o Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor neste momento e fale: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, muda a minha história. Eu creio que Tu estás vivo. Escreve o meu nome no livro da vida. E a Bíblia diz que fazendo assim você tem salvação. Faça o seguinte: comece a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aprenda com o Senhor, medite na palavra, mude de vida, tome atitudes de uma nova criatura. Comece a orar, busque a face do Senhor, tenha comunhão com Deus. Fazendo isso, você tem vida eterna. Fazendo isso, você levará salvação para a sua casa. Deus habitará em seu coração, pois somos templo do Espírito Santo de Deus. Viva na presença do Senhor, e que o Deus eterno te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga paz ao teu coração. Creia nele e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos encerrando, mas